A planta do camarão amarelo é um arbusto perene popular como planta de paisagem em áreas tropicais e subtropicais. No Brasil, ela é facilmente cultivada como uma interessante planta de casa com flores ou anual sazonal durante os meses de verão. Também chamada de vela dourada ou planta pirulito, Pachystachys lutea é uma planta de caule macio e de folhas largas da família dos acanthos, Acanthaceae. É nativo das áreas de planície da América Central e do Sul, de El Salvador ao Peru. Em climas quentes, a planta de camarão amarelo pode crescer de 0,5 a 1,5 metro de altura. As folhas opostas, em forma de lança, que crescem de 2 a 6 centímetros de comprimento são fortemente nervuradas, dando uma aparência ondulada. Os caules ramificados e lenhosos são cobertos por folhas verdes escuras simples que criam um contraste impressionante com as pontas das flores brilhantes. Nome científico: Pachystachys lutea. Outros nomes: planta camarão e camarão origem. América do Sul e Central porte: 0,80 a 1,50 metros. Ciclo de vida: perene. Floração: primavera e verão. Clima: tropical e subtropical. A planta camarão amarelo tem como origem a América do Sul e Central. Ela está localizada entre El Salvador e Peru. Seu nome científico é Pachystachys lutea. Ela não é uma planta alta, não ultrapassa 2 metros. As flores são coloridas, não possui frutos. A temperatura ideal para cuidar dessa planta é por volta de 30 graus. O seu ciclo de vida é longo. É uma bela planta para paisagismo. Ela deve receber a luz do sol plenamente ou parcialmente. Uma informação muito importante: ela não é tóxica. Plantio do camarão amarelo em vaso. Se você gosta de plantar o camarão amarelo em vaso, apresentaremos algumas dicas para o plantio ser um sucesso. O camarão amarelo cresce melhor se plantada ao sol pleno ou à meia sombra. Nunca se esqueça de realizar regas regulares, mantendo sempre o solo úmido, porém não encharcado. A manutenção da planta se restringe à limpeza e retirada das folhas mortas. Apesar de possuir o nome de camarão, a planta não gosta muito de água. Desta forma, no vaso molhe-a 2 vezes por semana, sempre esperando a terra secar entre uma rega e outra. Solo para camarão amarelo. Por ser uma planta nativa, não há exigências específicas para o solo. Ela se adapta muito bem ao solo brasileiro. Você pode enriquecer o solo com matéria orgânica para dar uma melhorada e nunca se esqueça de prestar atenção para ver se o local do plantio não está muito encharcado, pois o camarão não gosta de solo muito molhado. Você deve prestar atenção ao solo do vaso para ver a drenagem e dimensionar bem o tamanho do vaso, pois essa planta vai passar de 1 metro de altura. Rega do camarão amarelo. O camarão amarelo não exige ser molhado todos os dias, no entanto, plante-o em solos úmidos. Se você esquecer de regá-lo por muito tempo, não há problema, o camarão vai sobreviver, mas evite ao máximo. Não se esqueça que o solo deve estar seco para a rega. A frequência da rega deve ser moderada, observar sempre se a drenagem está funcionando bem. Essa planta não suporta longos períodos de seca. Eles tendem a absorver um pouco de água nos meses quentes. Embora os camarões tolerem solo úmido, eles se dão bem quando a superfície do solo seca ligeiramente entre as regas, principalmente nos meses de inverno. Luz e clima para camarão amarelo. Como planta de casa, certifique-se de que o camarão receba o máximo de luz possível e posicione-o em uma área com alta umidade e luz total. No interior, janelas este, oeste ou sul são ideais. Algumas horas de sol direto mantêm as plantas felizes. Considere mover sua planta para fora no verão. Ao passar para níveis mais altos de luz, introduza as plantas lentamente. Isso permitirá que a planta se aclimate sem apresentar problemas. O camarão amarelo prefere sol pleno, dê-lhes tanto sol quanto possível. Em climas com verões quentes, se beneficia da sombra à tarde. Fertilizando o camarão amarelo. Os camarões não são grandes alimentadores. No entanto, a fertilização regular estimula o crescimento saudável e também as flores grandes. Você pode cultivar essa planta em substrato, elas precisam de fertilização adequada, como você pode consultar em os melhores adubos para flores. Durante a estação de crescimento, primavera a outono, aplique alimentos líquidos regularmente e fertilizantes de floração ocasionalmente para garantir que a planta tenha melhor aparência. Sempre aplique o fertilizante de acordo com as especificações de taxa no rótulo. Imediatamente após aplicar um fertilizante completo, sempre regue a planta.
No entanto, evite fertilização excessiva, pois enfraquece a planta, tornando-a mais suscetível a insetos e doenças. Podando o camarão amarelo. Com o passar do tempo, o camarão amarelo pode começar a ficar com uma aparência pernuda, isto é, com galhos pelados na parte de baixo e folhas e flores somente na parte superior da planta. Não se preocupe quando a planta tiver essa aparência, é a fisiologia natural da planta. No entanto, queremos uma composição paisagística diferente dessa. Se você tem um maciço, ou um canteiro com uma quantidade razoável de plantas, retire os exemplares das bordas que interessam e plante mudas menores, ou se desejar promova uma poda severa nessas plantas da borda. A outra possibilidade é radical. Promova uma poda drástica em todo o canteiro e aguarde a planta se desenvolver novamente até atingir a altura desejada. Propagação com sementes ou estaca. As plantas de camarão amarelo enraizam-se facilmente nas estacas. Use um hormônio de enraizamento para aumentar as chances de sucesso e certifique-se de que suas mudas tenham pelo menos 4 conjuntos de folhas. Plante as mudas diretamente no solo e mantenha-as úmidas. A germinação pode levar até 2 meses. As mudas são o método mais fácil de propagação da planta de camarão. Ao aparar suas plantas, certifique-se de que algumas dessas mudas tenham pelo menos 4 conjuntos de folhas. Mergulhe as pontas recém-cortadas no hormônio do enraizamento e enfie-as no solo. Mantenha o solo sempre úmido e em 6 a 8 semanas, você deve ter raízes. Época da floração. Os cuidados com as plantas do camarão também devem incluir aparas frequentes para estimular um crescimento mais pleno e mais floração. Assim que as primeiras brácteas aparecem, o camarão floresce por meses e depois descansa um pouco antes de florescer novamente. A melhor época para parar e podar é quando a floração começa a diminuir. Algumas flores duram apenas alguns dias, mas outras flores duram muito tempo. Em climas mais quentes, as plantas de camarão amarelo podem atingir até 1,5 metros de altura. A planta atrai beija-flores. Eles atraem beija-flores e borboletas e são uma fonte de néctar, mas as lagartas normalmente não se alimentam deles em excesso. As plantas de camarão podem ser cultivadas em vasos indefinidamente e podem ser aclimatadas para crescer dentro de casa, mas às vezes requerem luz suplementar para produzir flores. Propriedades e benefícios. A planta do camarão amarelo é cultivada como uma paisagem perene nos trópicos, mas pode ser usada sazonalmente ao ar livre. Nas áreas tropicais e subtropicais é utilizado como sebe, para plantio de fundação, somado a bordaduras e utilizado em plantios em massa. No verão, a planta pode ser usada como uma âncora visual em uma borda perene ou como um pequeno arbusto, fornecendo um ponto focal em qualquer lugar em uma paisagem ensolarada. Essa planta é conhecida por atuar como hemostático, com o seu potencial adstringente, auxilia na coagulação sanguínea e reduz as chances de sangramentos.